E eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero que você responda se você quiser. A tua mente aí, constantemente, ela é preenchida por pensamentos de como você errou, de como você falhou, como você perdeu, ou às vezes de tão indigno que você acha que é. A tua mente, ela é preenchida por esse tipo de pensamento? Que você falhou, que você perdeu, que você não é digno. Algumas vezes. Bem assim. É isso aí, gente. Eu sei que tem vários aqui que não vão responder, que vão falar que sim. Gente, isso aí é um demonstrativo, um sintoma de uma pessoa claramente centrada em si mesma. Pega essa chave, gente. Quando a gente se acha, fica se achando defeito toda hora. Que eu falhei, que eu perdi, que eu não sou digno, que é isso, que eu sou aquilo, você se menosprezando. Isso é uma das maiores características de uma pessoa que está centrada em si, gente. E esse tipo de pensamento, eles levam, gente, você a um complexo de inferioridade. Você começa a se achar um lixo. As pessoas começam a se sentir como se não fossem tão boas quanto aquele irmão lá, aquele outro aqui. Gente, eu até um tempo atrás, eu não tenho como precisar, mas até um tempo atrás eu tinha esse complexo de inferioridade, até quando eu estou aqui levando o evangelho, o amor de Deus, e você olha para uma pessoa assim, pô, esse cara aqui tá indo, decolou na fé, você vê o cara nem prega a nova aliança, o cara tá tendo não sei quantos seguidores. Gente, eu já passei por isso há um tempo atrás. Há bastante tempo atrás. Isso é terrível, gente. Isso é complexo de inferioridade. Isso aí é a característica que eu estava pensando em mim. Eu estava centrado no Vinícius. As pessoas começam a se sentir, gente, começam a se comparar com as outras. A pessoa começa a se censurar, pensando assim, por que eu sou tão fracassado? Por que nada dá certo para mim? Eu não consigo fazer nada, eu não consigo nem controlar meus pensamentos. O que há de errado comigo? Por que eu sinto tão para baixo toda hora? Deprimido o tempo todo? Chateado? Gente, as pessoas que sofrem disso, e eu já passei por isso, estão sempre prontas a se condenar. A mente dessas pessoas, ela está obscurecida de negatividade e pessimismo. Às vezes de uma forma tão sutil que a pessoa não percebe. Por exemplo, gente, tem pessoas que chegam ao extremo, quando elas veem, por exemplo, um grupo de amigos conversando, num certo ambiente, ela logo pensa, ela olha assim, olha só, estão falando de mim. Estão zombando de mim pelo erro que eu cometi semana passada, que eu fiz uma besteira aqui no trabalho. E na verdade, aquele grupo de amigos está comentando do filme que eles assistiram no final de semana. Gente, em função de abrigarem esse sentimento de inferioridade, essas pessoas, elas projetam os pensamentos de inferioridade e insegurança em todas as situações que elas estão envolvidas, gente. Sabe o que acontece? Isso afeta as suas amizades, relacionamentos. Gente, o excesso de preocupação consigo mesmo não se manifesta somente da forma de um complexo de inferioridade. Agora nós vamos para o outro lado. Pode manifestar da forma contrária, como um complexo de superioridade. Existem pessoas que pensam ser sempre melhores do que as outras. São pessoas arrogantes. Pensam que a opinião dela que vale. Elas se acham sempre certas. Eu conheço várias pessoas assim, eu sei que você deve conhecer também. Ou talvez você seja uma dessas. Gente, isso também é se concentrar em si mesmo. Então, quer você esteja se sentindo superior ou inferior, o seu foco ainda está em si mesmo. E o que acontece no fim? Isso vai te causar o quê? Sofrimento, angústia, dor no coração. Enquanto as nossas mentes não estão voltadas totalmente para Cristo, todos nós podemos certas vezes nos sentir inferiores e outras vezes superiores, orgulhosos, arrogantes. Somente em Cristo, gente, você vai experimentar, sabe o quê? Uma verdadeira transformação. E você vai caminhar nem com orgulho e nem com falsa humildade. Você vai ter o equilíbrio.
Os dois extremos, gente, são frutos da nossa carne humana. Quando nós estamos ocupados demais com nós mesmos, a nossa carne é fortalecida. Isso é terrível. Paulo disse em Romanos 7,18: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O apóstolo Paulo falou isso. Romanos 7,18. Na minha carne não habita bem nenhum. Só que a boa notícia é o que, gente? Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é quando você se volta para Jesus, para Cristo, a sua carne se torna irrelevante. E você começa a manifestar de uma forma inconsciente todos os fascinantes, saudáveis e graciosos atributos de Jesus. O fruto do Espírito começa a florar de você, como o amor, a alegria, a paz, a bondade flui por intermédio de você. E sem esforço, quando a sua mente é renovada e voltada para a pessoa de Jesus. E aqui, gente, algumas pessoas que são religiosas não conseguem entender isso. Elas se sentem aflitas quando a gente fala a palavra sem esforço. Elas ficam chateadas. Como? Não pode. O que, Vinícius, você quer dizer aí? Sem esforço? Eu não tenho que fazer nada? Elas argumentam isso. E a resposta é simples, gente. Uma árvore saudável, ela dá bons frutos, sem qualquer tensão, sem qualquer esforço, sem estresse. Quando você está plantado no solo fértil da palavra de Deus e da graça dele, frutos de justiça vão se manifestar sem esforço nenhum por causa do seu relacionamento com ele. Isso é inevitável, é notório. Você não pode, gente, tocar a graça dele e não se santificar. Não tem como você viver a graça dele e não se santificar. Assim como você não pode tocar água sem se molhar. Existe uma transformação sobrenatural. Quando a nossa mente está voltada para Jesus, não temos que tentar ser humildes, gente. Na presença do nosso Rei, que também é servo. O nosso coração se torna sobrenaturalmente transformado. E nós portamos o coração dele de servo também. Em outras palavras, gente, quando você anda com Jesus, tudo o que é dele fica impresso em você. Seus pensamentos, suas palavras, elas fazem parte de você. A fragrância dele exala de você. A fragrância da presença dele, da graça dele. Toda a sua inferioridade e insegurança somem no maravilhoso amor que ele tem por você. Gente, as pessoas, elas precisam estar realmente firmadas em Cristo para serem capazes de se curvar e servir aos outros com uma genuína humildade, não uma falsa humildade. E de modo semelhante, quando você é corajoso, quando você é ousado em Cristo e no seu amor por você, isso não se manifesta como orgulho, como arrogância carnal, mas com total dependência do Deus Todo-Poderoso. Vamos pensar aqui naquele jovem Davi. Rei Davi, aquele jovenzinho antes de ser rei, Davi, que avançou pelo vale de Elá, desafiou aquele gigante, Golias, enquanto o restante dos homens bem treinados, soldados de Israel, tremiam de medo. Gente, aquilo ali foi o quê? Uma demonstração de uma ousadia de um jovem ou uma dependência total de Deus? Para uma pessoa que tem um olho destreinado, vamos dizer assim, Davi poderia ter parecido um garoto atrevido. Garoto atrevido. Especialmente, sabe por quê? Porque o perdedor daquela batalha escravizaria a outra nação. O destino de toda uma nação, da nação de Israel, estava em jogo ali. Mas, gente, nós sabemos de onde veio essa enorme coragem de Davi. Quando ele falou lá em 1 Samuel 17:45. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo
Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu amo a história de Davi. Gente, a partir da palavra dele, dessas palavras de Davi, nós conseguimos descobrir que aquele jovem estava claramente voltado para o Senhor dos Exércitos. Não para ele mesmo, ou para a habilidade que ele tinha. Quando seus pensamentos estão voltados para o Senhor, você se torna um matador de gigante. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, na tua vida aí, quais gigantes precisam ser mortos? Como o jovem Davi, volte a sua mente para o Senhor e Deus vai te encher com a coragem, com a audácia necessária para você superar todas as adversidades que você está vivendo na tua vida, todas as tribulações. Ouça a palavra, gente, de Davi no Salmo 18, 29. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus eu salto muralhas. Deixe, meu irmão, minha irmã, essas palavras de fé e ousadia estabelecerem-se no seu coração. Com Deus ao teu lado, nada é impossível. Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus.